Olá, pessoal. Sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários. Estamos trabalhando o livro Pão Nosso de uma maneira sequenciada. Chegamos ao capítulo 63, intitulado Senhor dá sempre. Tem uma passagem do próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Jesus está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Vou ler de novo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Jesus faz uma dinâmica aqui da vida material, da vida corporal. Vamos pegar um exemplo de um pai e de uma mãe que ama muito seu filho, seus filhos. Faz de tudo, de tudo. É o típico pai, a típica mãe que o filho com a dor, a pessoa fica rezando, meu Deus, eu quero ali sentir essa dor do meu filho. Transfere essa dor do meu filho para mim. Porque eu estou fazendo uma elasticidade em relação a esse exemplo, colocando assim num tom praticamente puro, em relação ao amor, em relação à dedicação. Porque eu vou problematizar esse exemplo de Jesus quando ele nos chama de maus. Mas mal não é de maldade, do que a gente vê em noticiário, em filme de bang bang, em filme de guerra. Não é maldade daquilo, não. A maldade que Jesus faz referência, que o Livro dos Espíritos nos ensina, é a questão da ignorância ampla da prática do amor de Deus. Porque nós, na escala de 5 mundos, ainda estamos no segundo, que é o mundo de provas e expiações. E a gente, mesmo amando muito uma pessoa, muito se disponibilizando, tendo ali aquela perspectiva mais ampla, praticamente transversalizando o amor ágape, que é o amor de doação, que é o amor de dedicação, a gente ainda está longe, muito longe, do amor do Cristo e do amor de Deus. E Emmanuel traz esse texto aqui, do próprio Cristo, do Evangelho de Lucas, para relativizar conceito. É quando Jesus fala, olha, mesmo vocês, no estado mais amoroso que vocês têm, fazem tudo uns pelos outros, imagine meu Pai, imagine Deus, responsável por toda a criação, né? Então, Emmanuel ele vem trazer esse texto com muita propriedade em relação às bênçãos divinas nas nossas vidas. E agora eu vou ao texto, lê-lo, e vou trazer um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma pessoa. Vou trazer uma fofoca do além. Mas vamos aqui primeiro. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dávidas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor
a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho, da desilusão ou do amargoso eligir do sofrimento. Emmanuel vem falar aqui nas nossas lutas. Vou até reler um parágrafo, que é bem legal. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. É o aprendizado, pessoal. Às vezes, a gente passa por uma situação catastrófica de ordem pessoal e pensa que não vai superar. Porém, tudo na obra divina se encaixa. Não existe o acaso, não existe o acaso na lei de Deus. A gente pode não entender hoje, no momento em que a dor está latejando. Porque quando a dor está latejando, a gente só sente a dor. A gente fica querendo soprar ali para tentar amenizar. Mas igual a uma topada em que o dedo fica latejando, paulatinamente o equilíbrio corpóreo ele vai voltando. Da mesma forma, as nossas dores morais. Da mesma forma, as nossas dores psíquicas. Com o tempo, a gente vai reajustando. Com o tempo, a gente vai caminhando apesar dos pesares. Aprendi hoje, na palestra de 16 de agosto de 2025, com a colega de Movimento Espírita, Bárbara Brito, que os nossos erros de agora são mais necessários ao nosso progresso. Nós que erramos muito em outras reencarnações, mas concluímos, segundo ela, e eu concordo, aquelas trajetórias, apesar dos pesares. Concluímos ciclos, nem que às vezes fiquemos com marcas na vida, como se fossem cicatrizes no coração. Devemos ter em mente a bondade de Deus para conosco. E o texto que eu referenciei do Evangelho segundo o Espiritismo é logo no comecinho, fechando o capítulo 2, um texto intitulado Uma Realeza Terrestre, assinado por uma rainha da França. Ela diz o seguinte: olha, quando eu estava do lado daí, que é do lado de cá, eu era uma rainha muito pomposa, muitos súditos, muitos bens. E quando eu morri, quando eu desencarnei, eu pensei que ia ser recebida por uma festa. Eu pensei que os meus súditos estariam de braços abertos, estou adaptando o exemplo, tá, pessoal? Fazendo reverências à minha chegada. Mas eu me enganei. E ela vem contar o exemplo que um súdito bem simples de coração, estava muito elevado no plano espiritual. E ela traz um recorte de um parágrafo, que é incrível, para se granjear, para se conseguir um lugar nesse mundo, no reino dos céus, para se ter equilíbrio psíquico no reino dos céus, não se pergunta quem tu fostes e nem quantos bens tu tivestes. Porém, quantas lágrimas enxugastes. Não nos enganemos, pessoal. Pensemos sim em enxugar as lágrimas dos outros, mas enxuguemos as nossas.
Porque conforme a colega Bárbara ensinou, ainda agora, Bárbara Brito, as nossas lágrimas são obras de Deus. Que possamos agradecê-las, porque elas nos ensinam muito. Quem tem olhos para ver, que veja. Um abraço e até a próxima.